Dando continuidade ao nosso estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora e pesquisadora Marlene Nobre. O valor da palavra reveste-se de suma importância para o dia a dia o reflexo condicionado específico. O hábito é entendido como cristalização desses reflexos. Assim, uma conversação, um livro, um espetáculo artístico, um conselho representam agentes de indução. Quando lemos um jornal ou compramos uma revista, escolhemos a seção que mais nos agrada. Aqueles que gostam de noticiário policial, escabroso ou de sexo promíscuo vão selecionar os sucessos mais lamentáveis ou as imagens mais excitantes, conforme o seu campo de interesse, procurando compartilhar com outras pessoas que têm predileção pelas mesmas escolhas, reforçando assim as emoções inferiores inerentes a esses assuntos. Com isso, o aficionado em descer as minúcias dos crimes exteriorizará os quadros assustadores que lhe nascem do cérebro, plasmando a sua versão diante dos fatos ocorridos. Atrairá companhias simpáticas que passarão a formar pensamentos da mesma natureza. Daí a instantes, as formas pensamentos indicam o estado deplorável em que se encontram essas criaturas. Há um fluxo tóxico de imagens de cunho negativo em torno da tragédia, como se fosse uma reação em cadeia, espraiando-se no rumo de outras mentes interessadas nos acontecimentos infelizes. Meus amigos, o que nós estamos lendo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos comentando, pensem nisso. Que tipo de ambiente espiritual estamos semeando para nós mesmos? Vamos pensar nisso. Continuando a leitura. E por vezes, semelhantes conjugações de ondas desequilibradas culminam em grandes crimes públicos, nos quais espíritos encarnados em desvario, pelas ideias doentes que permutam entre si, se antecipam às manifestações da justiça humana, efetuando atos de extrema ferocidade, em canibalismo franco, atacados de loucura coletiva, para mais tarde responderem às silenciosas arguições da lei divina. André Luiz explica dessa forma o linchamento, o crime coletivo, no qual se enredam dezenas de pessoas, conjugadas na mesma onda de desequilíbrio e vingança, e ao qual terão que responder mais tarde. O mesmo raciocínio emprega ele para outras áreas de perturbação do sentimento. Por conta do reflexo condicionado específico, surpreendemos também vícios diversos, tão vulgares na vida social, como sejam a maledicência, a crítica sistemática, os abusos da alimentação e os exageros do sexo. Observamos em determinada reunião ou conversação alguém que lança um assunto escabroso ou uma piada picante ou um assunto inconveniente, a partir daí unem-se a ele os outros que pensam do mesmo modo, plasmando o conjunto formas pensamento estranhas com as quais permanece em comunhão temporária. Quando os interessados se retiram, cada qual leva a excitação de natureza inferior à caça da presa para os apetites que manifeste. Isso está descrito no livro Missionários da Luz. Em todos os continentes, podemos encontrar milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, mais destacadamente os expositores e artistas da palavra, na tribuna e na pena, ou melhor, na caneta, né? No texto, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento, senhoreadas por espíritos que estão atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores em largos processos de mediunidade ignorada. Isso pode ser visto no livro Mecanismos da Mediunidade, também no livro Dias da Cruz, intitulado Obsessão Oculta, também no livro Vozes do Grande Além. Ou seja, meus amigos, esse assunto está em várias obras, está disponível para que todos nós nos alertemos e sejamos mais cuidadosos com a nossa produção mental. Continuando.
O médico que encoraja o paciente, usando autoridade e bondade, inclinam-o a gerar em favor de si mesmo oscilações mentais restaurativas. Dessa forma, o doente se volta para os poderes curativos estuantes espalhados pela natureza. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. E o oposto também, meus amigos. Aquelas pessoas que com qualquer dorzinha aumentam esse discurso sobre a dor, essa dor vai crescendo e crescendo e crescendo para além da realidade. Continuando. A respeito da importância da palavra, remetemos o leitor aos ensinamentos da irmã Clara, no livro Entre o Céu e a Terra. Com ela, aprendemos, entre tantos outros apontamentos, que a nossa voz sempre deve estar carregada de carga suscetível de ser aproveitada. Há também referências muito úteis quanto ao poder do verbo. Em Obreiros da Vida Eterna, os instrutores espirituais informam que a metade do tempo dos encarnados é despedida inutilmente através de conversações ociosas e inoportunas. E enfatizam: toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados. É uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre os objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Calderaro ressaltou que, para conseguir edificação espiritual superior, é preciso que a criatura se refugie na moradia dos princípios superiores, fixando-se com frequência nas zonas mais altas do ser, nos lobos frontais, onde aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se sempre. Todos nós, através da intuição, que é a mediunidade mais estável e bela, podemos receber o influxo da divina presença, direcionando nossa existência no rumo do arquétipo superior que nos orienta à marcha evolutiva desde as origens do amor. Segundo o benfeitor, infelizmente, milhões de seres humanos encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas. Me desculpe aqui o trava-línguas. Uma imensa maioria ainda está muito mais ligada às existências anteriores, ao passado eivado de erros clamorosos, aos reflexos condicionados viciosos e negativos cristalizados. Por isso mesmo, as criaturas deixam-se levar por ligações afetivas sem rumo, apegando-se desvairadamente à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Por outro lado, outra parcela delas ainda estaciona a mente no beatismo religioso exclusivo, sem a busca da realização pessoal no campo do mérito, o que significa um empenho constante para amealhar humildade, único meio de compreender o amor sublime de Deus. Isso está no livro No Mundo Maior. O que ele está dizendo aqui? De nada adianta perdermos horas e horas em orações decoradas, quando mais valia que saímos a campo ajudando alguém, sendo útil a alguém que necessite de nossa mão amiga ou da nossa palavra, certo? Pensemos na prática do amor. Continuando, esse assunto é particularmente importante para os educadores do país, principalmente porque aponta para a necessidade de se formar nas crianças os reflexos condicionados específicos responsáveis pela cristalização dos hábitos, de modo a orientá-las no modelo de aquisições espirituais superiores. Sabemos que o lar é o mais vigoroso centro de indução que conhecemos na Terra. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. E principalmente aí que devemos semear. E para isso não existe celeiro de ideias nobres mais importante do que as do Evangelho de Jesus. Para explicar o processo hipnótico de Libot, a escola de Nancy, na França, André Lois afirma que o magnetizador, quando coloca os dois dedos da mão direita à distância aproximado de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente,
estaria forçando-o a atenção algo laboriosa. Com esse gesto, estará projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise, glândula esta de suma importância para todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a atenção ou o circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental, projetada para além da sua própria aura, é imediatamente atraída para as oscilações do magnetizador, que a seu turno lhe transmite a essência das suas próprias ordens. Isso está no livro Mecanismos da Mediunidade. No próximo capítulo, damos alguns apontamentos sobre a epífise ou glândula pineal e sua influência nos processos medianímicos. Importante capítulo, meus amigos, para que a gente seja mais atento ao que nós produzimos mentalmente, o que estamos jogando no universo, qual é a nossa produção. Estamos tendo pensamentos nobres? Ou estamos com pensamentos negativos, com baixas frequências? Porque o que nós estamos pensando é a antena para aquilo que estamos captando. Pensemos nisso. Um abraço a todos e eu os aguardo no próximo capítulo.